poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Então, nosso tema hoje é sobre a unidade do povo de Deus. Eu quero começar hoje lendo João capítulo 17, versículo 1, que diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse. Interessante que o capítulo 17 de João, que é a oração, famosa oração do Senhor Jesus, por unidade, nós vamos ler isso aqui, começa com essa frase, tendo Jesus falado estas coisas. Então isso é muito importante para que você possa entender o que eu quero dizer hoje. Então Jesus começa a orar, ele começa a orar para que os discípulos não sejam tirados do mundo, mas sejam livrados do mal. E lá no capítulo 17, verso 20, ele diz, não rogo somente por estes, Pedro, Tiago, João, esses que aqui estão comigo, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Então, aqui Jesus Cristo estava incluindo a mim e a você na sua oração. E no versículo 21, ele começa a dizer o objetivo, o motivo da sua oração. Ele diz, a fim de que todos sejam um. Mas ele explica, dizendo assim, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. E ele mais uma vez explica, eu neles, ou seja, Jesus em você, e tu em mim, Deus em Jesus, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então a gente vê aqui que Jesus ele explica de que tipo de unidade ele está falando. Recapitulando, ele começa no versículo 1 do capítulo 17 dizendo o seguinte, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e orou, então ele orou pedindo unidade. Então cabe a nós pensar aqui, quais são as coisas que Jesus, tendo acabado de falar, começou a orar. Que coisas são essas, que assunto é esse que Jesus estava tratando, que levou ele a orar pedindo unidade? Quando nós descobrimos do que Jesus estava falando, nós vamos descobrir de que unidade ele está se referindo aqui nesse texto. Então, quando você começa a ler então a sua Bíblia de trás para frente, você vai do capítulo 17 para o 16, você vai notar que Jesus fala sobre o Espírito Santo. No capítulo 15, Jesus também fala sobre o Espírito Santo. No capítulo 14, Jesus fala também sobre o Espírito Santo. Então Jesus fala sobre o Espírito Santo no capítulo 14 de João, no capítulo 15 de João, no capítulo 16 de João, e você acha que ele iria terminar no 17 orando pela unidade da igreja ou pela unidade sua, meu querido telespectador, com o Espírito Santo de Deus? É claro, é lógico, é óbvio que Jesus aqui estava orando pela tua unidade com o Espírito Santo de Deus. Porque após dizer, eu oro para que eles sejam um, ele explica, sejam um como o Senhor é comigo, como eu sou contigo, sejam eles um conosco. Amém? Nós usamos geralmente muito esse texto para falar da unidade das igrejas, mas a unidade das igrejas é consequência e não causa. A unidade das igrejas é consequência da unidade de cada crente com esse Espírito Santo. Porque o que causa divisão na igreja são as obras da carne. E as obras da carne, elas só podem ser corrigidas através do mover poderoso do Espírito Santo na nossa vida. Então, se você se torna um com o Espírito Santo, se você se torna uma com o Espírito Santo, essa unidade com o Espírito de Deus vai tratar a sua carnalidade e você vai parar de cobiçar aquilo que não é teu, você vai parar de se ensoberbecer, você vai parar de odiar, de se enciumar, e isso vai trazer unidade no corpo de Cristo. Você vai parar de ser egoísta. Tem pastor que ele acha que só a igreja dele que tem que crescer. Então ele não favorece o outro.
Por quê? Por causa da obra da carne, por causa do egoísmo. Ele quer ganhar o mundo sozinho, mesmo que ele sabe que isso é impossível. Ele sabe que é impossível, né? Ganhar uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes sozinho, mas não. Quando abre a igreja nova na cidade, o coração dele se fecha. Por quê? Obra da carne. E só tem uma pessoa que pode resolver isso, que é o Espírito Santo. Se esse referido se tornar um com o Espírito Santo, ele vai amar. Cada igreja que abre, mesmo na sua rua, ele vai dizer glória a Deus, mais gente evangelizando, mais gente sendo evangelizada, Deus vai fazer uma grande obra, Senhor abençoe aquele ministério. Então, quando você se torna uma com o Espírito Santo, os problemas da sua carne são tratados. E aí você pode ser um com seu irmão. Então, eu ser um com você, é consequência de uma causa, que é a minha vida individual de unidade com o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Então, é tão interessante nós observarmos assim como que Deus vê a unidade. Deus não vê a unidade como nós vemos a unidade. Nós achamos que todas as igrejas deveriam não ter nome, muitas vezes, estar juntas no mesmo lugar. Isso não é estrategicamente viável. Isso não é estrategicamente viável porque não há lugar que caiba todo mundo. Até hoje uma pizzaria sabe que é mais fácil abrir várias pizzarias perto do cliente do que abrir uma pizzaria grande onde você tem que aglomerar muita gente, né? Então, cada igreja que abre, cada trabalho que abre, nós temos que nos alegrar, que regozijar e querer o bem daquele ministro, daquele homem, daquela mulher, dizendo, Deus, prospera esse ministério, meu Deus, abençoa esse ministério, que vidas sejam salvas, sejam curadas, sejam tocadas. Se outro sentimento há dentro de nós, meu amigo, minha amiga, é obra da carne, só o Espírito Santo pode tirar. Nós precisamos ser um com o Espírito Santo de Deus para que sejamos um entre nós. Não vamos confundir a laranja com a laranjeira. A laranjeira produz laranja. Unidade com o Espírito Santo produz unidade entre nós. Agora, unidade política não existe, né? Deus não está formando um clube religioso, Ele está formando uma igreja. O nosso coração tem que ser um com o Espírito Santo e, consequentemente, um entre nós.